Por que Chesterton? A primeira coisa que eu diria é, sobretudo, que geralmente o juízo próprio é mau conselheiro. Ninguém vai conseguir chegar muito longe num caminho de excelência, ou mesmo num caminho que seja eivado, cheio de desvios e buracos, e eu acho que o caminho da vida de todo mundo tem pedras, né? Já dizia o poeta, né? Havia uma pedra no caminho e no caminho havia uma pedra. Nós precisamos saber reconhecer essas coisas, esses desvios, né? Então, a primeira coisa que nós deveríamos entender é que precisamos de um guia, né? E ter um guia não significa simplesmente procurar, né, o autor ou a pessoa como se fosse um oráculo, ou então eu vou abrir um livro do cara, e qualquer coisa que ele me disser ali eu vou fazer exatamente como tal, coisa que eu valha. Mas é fatal que, primeiramente, tem gente que viveu antes de nós, né, em condições diferentes das nossas e muitas vezes com condições melhores do que as nossas para conseguir resolver as questões da vida. E eu acho que esse é um ponto, e é o segundo ponto do porquê Chesterton, porquê ler, porquê conviver, porquê procurar entender a sua cabeça, a sua mente, sua literatura e o seu pensamento. O segundo ponto é que estamos todos diante de um drama. E algumas vezes as pessoas falam, né, que é complicado quando nós vamos, especialmente na internet, procurar talvez pessoas, né, com todos os títulos do universo, professor, coach, orientador, sei lá o quê. Mas às vezes a gente não sabe qual é o lastro das suas vidas. De fato, qual a experiência vital que faz nos crer que essas pessoas realmente passaram por algumas coisas que deu a elas a oportunidade de adquirir uma sabedoria que possa orientar a gente naquilo que a gente faz e no que a gente pensa e no que nós podemos vir a pensar e fazer. E é claro que se a gente pensa em outros tempos, né, Chesterton não estava por aí. Mas é um absurdo pensar que nós não contaríamos com esse autor, né, depois da existência, da consolidação da obra dele e de que ele está à nossa disposição. E nós estamos também num drama. E esse é o segundo ponto. Nós estamos num drama onde nós precisamos, num tempo restrito, porque um dia morreremos, né, chegarmos naquele lugar onde nós vamos realizar aquilo que deveríamos fazer. Se acreditamos que de fato existe um Criador transcendente a nós, que vai além de nós e que nos deu uma missão. E Chesterton é esse homem, né, que está diante, desde muito novo, encantado pelas palavras, mas perplexo diante da vida. E entendeu desde muito cedo de que várias respostas chegariam a ele antes do dilema, antes do problema. E assim ele ia decorando histórias, decorando poemas, e entendendo que aos poucos a vida ia lhe apresentando situações em que ele ia pensando como quem chama a ajuda de amigos a essas histórias, esses poemas, a essas ideias, e procurando encontrar o seu lugar no mundo. E uma terceira coisa que eu acho que chama muita atenção da gente em Chesterton é o seguinte: ele é um escritor, na maneira mais verdadeira da palavra, mas eu acho que existe algum sentido metafísico também, e mesmo, né, vital, quando a gente fala que Chesterton é um escritor. Porque algumas vezes a gente vê teóricos, pensadores e assim por diante, que vão conduzindo o seu ensinamento meio que distanciado da própria vida. Então eles vão vivendo uma vida que, na minha opinião, ou na opinião de vocês, pode não ter nada de extraordinário, nem mesmo, né, na extraordinariedade, perseverança em fazer muito bem aquelas coisas de todo dia, e para mim isso é extraordinário. É extraordinário alguém que se compromete em fazer aquilo que há como sua missão, o que é comum, mas com fidelidade e com excelência todos os dias ou durante muitos dias, durante muito tempo da sua vida. E Chesterton também exaltava isso, essa virtude do homem comum, com seus filhos comuns, numa família comum, com a sua esposa comum e assim por diante. Mas, sobretudo, ele é um homem metido nessa vida, né, comum, né, mas com um olhar extraordinário. E ele, então, vai procurar tudo que escreve, né, seja como literatura, seja como proposição de ideias, e também as coisas que fazia e falava. Vai ter esse sabor de alguém que está falando daquilo que viveu, ou daquilo que compromete, ou daquilo com o qual se compromete. O que é um rasgo muito claro dentro desse homem que considerava a luta pela verdade, a luta por conhecer a verdade, a luta por ser coerente pela verdade como uma verdadeira guerra. Alguns homens no passado diziam isso quando se tinham o costume de dizer esse tipo de coisa, né? Que lutam pelo rei, por Deus, pela pátria e assim por diante.
Mas Chesterton considerava realmente o seu serviço por Deus, pelo rei, pela pátria, um serviço da verdade. E nisso é uma coisa muito interessante, porque nos ajuda também a sair, às vezes, de certos enclausuramentos que não nos ajudam a nos tornar maiores, mas nos apequenam, nos tornam menores. Às vezes preocupados demais por ser considerado de tal tendência política, ou de tal tendência religiosa, ou de tal grupo intelectual, ou coisa que valha. Chesterton parecia se incomodar um pouco com todo mundo, enquanto tinha todo mundo por amigo. E algumas pessoas, às vezes, eram amizades verdadeiramente extraordinárias, como um Bernard Shaw da vida, que era um dos campeões da sociedade fabiana, que era, com certeza, um grupo que pensava muitas coisas, se não todas, completamente diferentes daquilo que Chesterton acreditava. O próprio irmão dele participou disso durante um tempo. Ao mesmo tempo que ele não perdeu a fraternidade com seu irmão, ao mesmo tempo que tinha um grande amigo, um debatedor, né, contumaz das suas ideias, porque ele percebia que a verdade, né, e o mesmo mundo diante de nós é essencialmente paradoxal. E paradoxal não significa contraditório, é porque nós estamos olhando, né, como que um bordado pelo reverso. E Chesterton percebia que às vezes nós precisávamos também nos colocar de cabeça para baixo para olhar o mundo que às vezes ficava de cabeça para baixo do jeito certo. Isso significa que nós precisamos ser um pouco mais humildes diante das coisas que nós contemplamos, porque elas podem ser mais complicadas do que a gente pensa. E ele vai enxergar, e isso também para qualquer pessoa que esteja num caminho intelectual, e um caminho intelectual iluminado pela prática cristã, ele vai enxergar no cristianismo, certo? Justamente essa religião, né, que não recusa, né, o paradoxo, ou que não dá respostas fáceis, ou que não tenta simplesmente esquartejar a realidade para que ela se torne mais palatável ou caiba na caminha das nossas, né, concepções pré-concebidas, certo? Chesterton é uma pessoa que ele vai se abrir ao desafio da verdade, mesmo quando ela parece paradoxal. Quando a gente fala de paradoxo, a gente fala de duas coisas que aparentemente não deveriam coexistirem, ou não deveria ser harmônica a coexistência delas, mas o que eu preciso tentar entender, o que é esse ponto de união entre elas, que talvez eu não enxergue agora. E Chesterton nisso vai se mostrar genial, tá? Em dois aspectos que talvez sejam, na minha opinião, ou pelo menos eu acredito que não pode escapar, né, de nenhuma pessoa que se dedique a ser um intelectual, principalmente um intelectual cristão, né, o aspecto de entender as razões da fé, entender por que se crê, entender a razoabilidade do cristianismo, porque o cristianismo se divulgou assim também, né, não só por ter, né, uma resposta de salvação maravilhosa, mas por se mostrar credível. E por outro lado, a crítica literária, onde Chesterton consegue penetrar naquelas imagens das grandes obras, aquelas ideias e aquelas cenas que nos ajudam a entender melhor a verdade, entender melhor o que é o mundo. E o fato é que ele é um homem comprometido de tal maneira com o ser verdadeiro e não com o partido X ou com a tendência Y ou com o grupo tal, que ele acaba encontrando, inclusive, a admiração de gente que nós sabemos que, na essência, discordam dele. Por exemplo, o Antônio Gramsci era um fã contumaz de Chesterton. Ao mesmo tempo que a gente percebe que pessoas que também não estão metidas em grandes discussões intelectuais ou questões relacionadas à filosofia encontram em Chesterton alguma frase que ilumine a sua vida. Eu mesmo, né, estava me aproximando do testemunho de uma religiosa chamada Claire Crockett, e ela tem fama de santidade, né, agora é serva de Deus, processo de canonização e tudo mais. E me chamou a atenção de que ela conta um testemunho, e o testemunho dela vai percorrendo e vai falando das coisas. E chega uma hora que, sem nenhuma prevenção disso, eu já tinha visto vários vídeos sobre ela e tudo mais, ninguém falou sobre isso. Não, ela é uma grande fã de Chesterton, uma grande leitora de Chesterton. Sem aviso nenhum, quando vê ela começa, como dizia Chesterton, e ela fala de como as pessoas desacreditavam de ela se tornar uma religiosa, mediante a vida que ela viveu pregressamente, né? Mas acreditavam em outras coisas. Ela conta uma grande lorota que ela havia contado a todos e que todo mundo tinha acreditado, mas não acreditaram que ela se tornara uma religiosa ou que ia se tornar. E ela falava disso, de como Chesterton prevenia que quando nós abandonamos a crença em Deus, passamos a acreditar em qualquer coisa. Então a gente percebe que Chesterton é o autor que ele não só orienta as inteligências, né? Talvez também não só oriente as espiritualidades, ele orienta qualquer pessoa que deseja ser iluminada pela verdade acerca de qualquer aspecto, né, que a vida possa lhe colocar. Ao mesmo tempo, né, ele é um autor de síntese única.
porque você tem poucos autores que sintetizam ao mesmo tempo busca pela verdade, um encontro de um caminho progressivo para a fé cristã, a união de filosofia, poesia e literatura, e meter o seu drama pessoal no meio de tudo isso de maneira que eu possa fazer a minha voz próxima de qualquer pessoa que realmente leve a sério o tema do sentido da sua vida e a verdade nessa vida que busca sentido. Para concluir, vale a pena dizer o testemunho que se ouviu de um amigo de Chesterton por parte de um barbeiro completamente desconhecido por essa pessoa, que quando soube da morte de Chesterton, né, e ao ver esse conhecido amigo de Chesterton passar, né, pela frente da sua barbearia, pede licença, né, para o seu cliente e vai correndo até esse homem. E aí, né, talvez desejoso, né, de oferecer as suas condolências, mesmo talvez para a própria esposa de Chesterton ou para alguém próximo, não poder, diz para ele que sentia muito pela morte de Chesterton, que nunca tinha lido uma única página de seus livros, mas que o ouvia na rádio. Chesterton é um dos primeiros radialistas da BBC de Londres, e dizer que quando o ouvia na rádio sentia como se ele estivesse, né, ao lado dele, ali na sua barbearia, né, e como que se compreendesse, né, os dramas daquele homem comum, tentando tocar à frente os seus negócios, né, tentando encontrar a grandeza em meio, né, à pequena realidade da sua vida. Se você também busca isso, né, se você também busca todos esses aspectos ao qual a verdade pode iluminar, em um autor metido com a própria vida, no grande drama, né, do homem em busca de sentido e em busca da verdade, não se prive, faça esse favor por si mesmo. Leia Chesterton, como nós chegamos a essa conclusão também, descubra por que nós estamos aí sempre de novo, publicando das maneiras que nós conseguimos, né, novas obras desse grande autor, desse grande amigo de todos os buscadores da verdade.